Olá! Se o concurso do MPSP para auxiliar de promotoria está no seu radar, você chegou ao lugar certo. A ideia aqui é bem simples. Vamos desvendar esse edital juntos, de um jeito prático, para que o estudo seja certeiro, sem desperdiçar tempo. A gente sabe que encarar um edital de concurso pode parecer um labirinto, não é? A quantidade de matérias às vezes assusta. Mas e se existisse um mapa para guiar nesse caminho? Pois é exatamente esse mapa que a gente vai desenhar aqui agora. Vamos começar pelo básico, a ficha técnica da prova. São 60 questões de múltipla escolha e o requisito é ensino fundamental completo. Mas o nome mais importante que está aí na tela é VUNESP. Entender o jeito que essa banca pensa é o primeiro grande passo para sair na frente. Certo. Agora a gente vai para o ponto que, pode definir o jogo. Com o tempo de estudo quase sempre contado, a pergunta de US$ 1 milhão é: onde a gente deve concentrar a maior parte da energia? A resposta aí está na base de tudo. E tá aí a resposta. O gráfico não deixa nenhuma dúvida. Se a gente juntar português e matemática, temos 35 questões, de um total de 60. Isso é quase 60% da prova inteira. É aqui que a estratégia de aprovação começa a ser construída, entendendo o peso gigante dessas duas matérias. Vamos começar com a matéria mais importante, sem discussão: língua portuguesa, com 20 questões. Mas calma, pode respirar com alívio. A VUNESP não está interessada em decoreba de regras que ninguém usa. O foco é total no português funcional, aquele que a gente precisa para entender um texto. E o que isso quer dizer na prática? Que o essencial é saber interpretar o que se lê, usar a pontuação direitinho, com uma atenção especial para a vírgula, que a VUNESP adora, e ter uma boa base de concordância, regência e crase. É a gramática aplicada, sem mistério. Logo em seguida vem matemática, com 15 questões. E aqui tem uma excelente notícia. O foco é total em problemas práticos, situações do dia a dia. A prova quer testar o raciocínio lógico, não a memorização de fórmulas complexas. Então, o que mais cai? Bom, as operações básicas, claro. Mas o coração da prova de matemática da VUNESP é proporcionalidade, ou seja, a regra de 3 e porcentagem. Coloca aí na conta um pouco de equação de primeiro grau e noções de geometria e medidas, e pronto, o caminho está traçado. Muito bem, com a base do nosso quebra-cabeça montada com português e matemática, chegou a hora de encaixar as outras peças. São elas que garantem aqueles pontos preciosos que fazem toda a diferença na classificação final. Em informática, o recado é bem direto. A prova quer saber se a pessoa conhece as ferramentas de um escritório moderno. O foco é absoluto no pacote Office 365 e em como ele é usado no trabalho. Ponto final. Isso significa o quê? Saber se virar no Windows e no trio de sempre: Word para textos, Excel para planilhas e PowerPoint para apresentações. E, atenção, também é fundamental entender o básico das ferramentas na nuvem, como Outlook, OneDrive e Teams. Agora, legislação. Muita gente até arrepia quando ouve essa palavra. Mas nesse concurso é quase um presente. São só 5 questões. E o segredo é um só: ler o que está escrito na lei. É o texto puro, sem pegadinha ou interpretação complicada. E quer saber do melhor? O edital entrega de bandeja o que vai cair. São só 10 artigos, da Lei 10.261, o Estatuto dos Servidores de São Paulo. Especificamente, do artigo 241 até o 250. É só ler e entender os deveres e as proibições. Simples assim. Para fechar as matérias, temos um bloco com 10 questões de história e geografia. E a lógica aqui é a mesma. O objetivo não é decorar datas e capitais, mas sim ter uma boa noção de como o Brasil chegou até aqui e de como o nosso território é organizado. Na parte de história, o foco é o Brasil mais recente, a partir de 1930. Então a gente está falando de Era Vargas, a participação do Brasil na Segunda Guerra, o período do regime militar e, claro, a redemocratização. São os eventos que formaram o país em que vivemos hoje. Já em geografia, a ideia é entender o Brasil como um todo. Então, um pouco sobre as características naturais, como relevo e clima, entender os pilares da nossa economia, como a indústria e o agronegócio, o processo de urbanização e a posição do Brasil no Mercosul. Certo, já olhamos cada matéria peça por peça. Agora vem a parte crucial. Como a gente junta tudo isso e cria uma estratégia de verdade para aprovação? Porque estudar muito é bom, mas estudar do jeito certo é o que realmente funciona. E o plano de batalha é este, resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, foco máximo em português e matemática, é a base da nota.
Segundo, entender o estilo da banca Avonesp. E terceiro, garantir aqueles pontos fáceis de legislação. E sobre o segundo passo, que é entender a banca, tem um segredo. A Avonesp não costuma inventar moda. Ela é bem direta e até um pouco previsível. Sabe o que isso significa? Que fazer provas antigas não é só um treino, é quase como ter uma bola de cristal. A gente começa a ver o padrão das questões. E para fechar com chave de ouro, uma dica que vale muito. Pega aqueles 10 artigos da lei e revisa toda semana. Uma leitura rápida. Em pouco tempo aquilo vai estar na ponta da língua. É um esforço mínimo para garantir 5 pontos que no final podem fazer toda a diferença. Pronto, o labirinto do começo virou um caminho bem sinalizado. A estrutura da prova foi desmontada, a estratégia está na mesa. A pergunta agora não é mais o que fazer, e sim por onde começar. O mapa está traçado. Qual vai ser o primeiro passo?